Olá, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós. Hoje eu venho tratar de um tema que é um tema que acontece com todos nós no nosso dia a dia, que é sobre a tentação. A palavra do Senhor na primeira epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 13 ao versículo 15, diz assim: Ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, a tentação é algo que vem sobre as nossas vidas para que nós possamos cair em pecado. Ser tentado não é pecado. Jesus Cristo, quando fez o jejum de 40 dias no deserto, ele foi tentado pelo inimigo, porém ele não pecou. Quando o inimigo falou para ele transformar pedras em pães e vários outros tipos de tentações que o diabo tentou Jesus Cristo e não conseguiu com que ele pecasse. Ou seja, nós somos tentados normalmente no nosso ponto mais fraco, na nossa fraqueza. Então, o que a gente tem que fazer para a gente não pecar? A gente tem que fugir. A gente tem que fugir da aparência do mal. A palavra de Senhor um pouco mais à frente diz, na própria epístola de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, se a gente sujeitar a nossa vida ao Senhor, nós estaremos fazendo com que o diabo fuja da nossa vida. E a tentação é algo que vem para a nossa vida. Se você é tentado pelo dinheiro, é porque a sua fraqueza é o dinheiro. Se você está tendo alguma oportunidade, algum dinheiro que não convém, entendeu? Você tem que fugir daquilo enquanto ainda está nascendo. Se a sua fraqueza às vezes é mulher e você é casado, às vezes por telefone, por essas redes sociais, é mulher ou é homem, ou se a sua fraqueza é na parte que algo que te fere muito, uma depressão, uma lembrança de alguém ou de um familiar, de uma pessoa querida, tudo aquilo que faz com que você peque, com que você se afaste de Deus, começa-se sempre por uma tentação. Ou seja, a tentação é o início de tudo para que se conceba e dê a luz ao pecado. O que afasta a gente de Deus é o pecado. Deus não habita no meio onde há pecado. E para que o pecado ocorra, sempre tem uma tentação. Então, corra, fuja daquilo que faz com que você peque a Deus. Fuja da tentação enquanto ela ainda está nascendo. O que é tentação? Tentação é a atração para fazer o mal ou tudo aquilo que é pecado diante de Deus por esperança de obter prazer ou lucro. Isso é tentação. Os psicólogos dizem que tentação é uma faculdade da alma que, quando ela está no seu ponto máximo, é quase impossível voltar atrás. Ou seja, não deixe com que a tentação se eleve, não deixe com que ela chegue no seu nível mais alto possível, porque vai ser praticamente impossível você dizer não. Quando você vê que a tentação, no seu ponto fraco, na sua fraqueza, está chegando até você, corra dela, fuja dela, procure pessoas para estarem te ajudando, procure pessoas que estejam caminhando com Cristo, pessoas nas quais possam estar te orientando nessa caminhada, porque a gente nunca vai conseguir vencer luta alguma sozinho. A gente precisa de alguém para estar nos orientando, para estar nos ajudando de forma produtiva, de forma com que nós possamos estar crescendo. Não procure aqueles que vão querer exaltar o seu ego e vão querer fazer com que você, ao contrário de crescer, com que você venha a cair mais e mais. Então, quando você se sentir tentado por qualquer fraqueza sua, fuja dela, corra dela, e a única forma de vencer ela é correr para a cruz, correr para Jesus Cristo. Esse é o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Se você está num caminho que não leve até Jesus, se ele é a vida, então você estará indo para um caminho de morte. Então fuja da tentação para que ela não vire um pecado na sua vida e para que a sua comunhão não seja afastada de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, vigiai e orai, ou seja, você antes de orar, você tem que vigiar primeiro nas suas atitudes, em tudo aquilo que está ao seu redor, para que você não venha cair em tentação e da tentação você vir a pecar. A palavra do Senhor, para terminar, diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, se você está acompanhando alguém, ou se você foi tentado, ou sabe de uma pessoa que foi tentada e não conseguiu resistir a essa tentação e caiu, a nossa obrigação como servos de Deus, como cristãos, como pessoas, como seres humanos bons, é de estar ajudando essas pessoas a estarem levantando. A palavra do Senhor que diz que é melhor que andemos em dois do que um só, porque se um cair, nós temos o outro para que estenda a mão e levanta. E para a gente vigiar, nós que estamos de pé, vigiar para que não caia. Ou seja, para que não caia em tentação e venha a pecar. Então, que a todo momento nós possamos estar pensando nisso. Se hoje nós estamos passando por tentações, voltemos a nossa vida para Cristo ainda mais e que nós possamos procurar ajuda, procurar vencer aquilo através de pessoas que já passaram por aquela situação e que poderão dar um apoio para nós. E se essa pessoa vier a cair, nós não possamos julgar ela, mas que possamos ajudar ela. Mas tem um ponto-chave nessa história toda. Nós temos que gastar o nosso tempo e ajudar quem quer ser ajudado. Quem não quer ser ajudado, a gente ora. A gente apenas tem que orar por essas pessoas. A gente só insiste com quem quer ser ajudado. Com quem não quer ser ajudado, é melhor que nós nos afastemos. Porque a gente não está aqui para perder tempo com quem não quer ser ajudado. A gente está aqui para ganhar tempo com quem quer crescer, com quem quer vencer. Com quem não quer, a gente ora. Porque a gente não consegue convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. E uma das melhores formas da gente estar lutando é com o joelho no chão e orando. Não só para aqueles que querem vencer, que querem ser ajudados, também para aqueles que não querem ser ajudados, para que o convencimento do Espírito Santo seja trazido para esses corações e eles possam estar vencendo esta tentação que a cada dia persegue as nossas vidas. Então, se você tem problema, se a sua fraqueza é com álcool, ou é com fornicação, com masturbação, com pornografia, entendeu? Com dinheiro ilícito, no meio do seu trabalho, com a mentira, com a fofoca, com a murmuração de reclamar demais. Se você sabe que esse é um ponto fraco seu, fuja de pessoas ou de ambientes que possam fazer com que você peque neste sentido. Esses são só uns dos exemplos que eu estou dizendo, entendeu? Se você, às vezes, o seu problema todo é, às vezes, até roubar, entrar na casa de uma pessoa e não conseguir, às vezes, ficar sem levar algo que, às vezes, para a gente é coisas que passam desapercebido, porque nós não temos esse problema, mas se, às vezes, você sofre de algum tipo de problema desse, alguma fraqueza, nós primeiro temos que analisar a nossa vida e ver aonde está a nossa fraqueza. Depois que a gente vê onde está a nossa fraqueza, a gente não pode deixar ela passar desapercebido. A gente tem que lutar contra ela, a gente tem que ir no mal da raiz, enquanto ela ainda está começando a crescer. Que depois que ela tomar o ápice, que ela tomar o ponto elevado dela, a gente não consegue controlar e a gente vem a pecar. Então a gente sai da comunhão de Deus. E a gente só volta através do arrependimento verdadeiro. E todo pecado, ele nos leva é como se nós estivéssemos num carro sem freio numa ladeira. Uma vez que a tentação, a gente entra dentro dessa tentação e deixa o pecado ser concebido, como diz a palavra do Senhor, é como a gente entrar num carro numa ladeira sem freio. O que a gente pode esperar é um acidente muito grave, algo que vai fazer com que a nossa vida venha a ter uma decadência muito grande. Então, que não possamos ceder espaço para tentação. Tá bom, meus irmãos?
Então, quando toda tentação que nós estivermos, que nós possamos para estarmos vencendo ela, é procurando ajuda, e se não tiver uma ajuda de prontidão na hora, fuja, corra, suma da frente dela, desapareça, porque se você cair, para levantar é muito difícil. Deus ele está sempre de braços abertos, sempre com a mão acolhedora. Mas uma vez que nós caímos nas nossas fraquezas, é muito difícil a gente levantar. Então, vigie para que você continue de pé. E aqueles que não estão conseguindo ficar de pé, ajude-os se eles quiserem ser ajudados. Carregai os fardos deles junto contigo. Ande com 2 ou 3, um cordão de 3 dobras, como diz a sua palavra, ele é mais difícil de ser arrebentado. Então, juntos nós somos mais fortes. Procure a ajuda de pessoas que possam te ajudar. Estejam com o alvo, com os olhos fixados no alvo. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Olhe para Jesus Cristo e fuja das suas tentações e das suas fraquezas. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para os irmãos. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente a vida de cada um dos irmãos e irmãs, de amigos e amigos que assistam mais um vídeo. E espero que possa ter edificado a vida de cada um. Um forte abraço para todos. Que Deus os abençoe na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.